Olá para você, hoje a gente está no Convergente, no nosso debate político, e a gente está recebendo aqui a candidata reeleita, deputada estadual, Joana D'Arc. Essa mulher está fazendo história no Amazonas, né? Vamos lá, 87.182 votos, a mulher mais bem votada na história do Amazonas. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, muito obrigada, Érica, a todos aqui do Portal Convergente. Eu estive aqui na campanha, né, e tinha me comprometido que todos os lugares que eu fui, eu iria também retornar para agradecer, independente do resultado. Graças a Deus e graças a muito trabalho e também graças a todas as causas que a gente representa e a força da mulher amazonense, nós conseguimos alcançar a marca de 87.182 votos, entrando para a história do Amazonas como a deputada mais votada. Então, eu estou muito feliz, estou muito alegre, muito incentivada, muito empoderada, porque isso é um reflexo de um trabalho de todo o mandato, mas também é um reflexo de que as causas que a gente representa são causas que merecem representatividade. E o povo do Amazonas está hoje reconhecendo isso. Vamos voltar no tempo, né? Bora. Eu lembro quando você chegou aqui, a gente estava conversando, e eu tinha dito assim, quem era a Joana, né? De vereadora. Aí interrompeu porque já ganhou para também deputada estadual. E aí veio para a reeleição, mas veio para uma reeleição assim, muito modificada, né? Sim. Você passou pelo processo de maternidade, né? Teve a notícia do Joca, vou falar Joca porque eu sou íntima, que, né, eu acompanho ele na rede social. E aí passou por tantas coisas e hoje você quebrou, né, esse paradigma no estado do Amazonas, sendo uma mulher mais votada, né? Ficou em segundo lugar, primeiro foi o Cidade, segundo você. Sim. Mas assim, nunca na história do Amazonas a gente tinha tido uma representatividade tão forte. Mas ao mesmo tempo, né, você leva muita porrada. Como é que a gente pode entender esse processo, né? Porque em algum momento da tua campanha, com tudo que foi chegando, né, fake news, porque assim, a gente não agrada a todo mundo, né, Joana? Sim. Você teve algum medo, né, de dizer assim, será que eu vou conseguir esse pleito? Como é que... Conta um pouco dos bastidores, do momento que você se colocou para essa reeleição, né? E um pouco do que você vem sentindo, não no dia da apuração, sim, né? Mas assim, nessa caminhada, eu vi que você andou muitos municípios do estado do Amazonas, né? Você é base do governo, e isso também, né, por ser base do governo, por exercer lideranças, eu acredito também que foi favorável para você também, né, levar muita pedrada, né? Sim. Muitas traições que a gente sabe que acontecem nos bastidores. Sim. Fala um pouco pra gente, porque as pessoas querem entender, né, como é que essa construção que se consolidou na urna, né? Sim. Em todos esses 87.182 votos. Eu vou repetir porque você é mulher, a gente tem que aplaudir, né? Obrigada. Na verdade, assim, Érica, quando você se torna uma pessoa pública, e principalmente quando você desenvolve um trabalho em que você se posiciona, que você é uma voz ativa, você sempre vai ser alvo de críticas. Sabe aquele ditado assim, prego que se destaca, pega martelada? É exatamente isso. E a política ela ainda é muito hostil para mulheres. Então, quando vem uma mulher com esse perfil, né, combativa, de se posicionar, de não ficar calada, né, de retrucar, a gente vê que as pessoas não estão acostumadas, principalmente o meio político, e você acaba sendo alvo de ataques. Desde que eu entrei na política, eu sou alvo de ataques. Primeiro, em 2016, quando eu vim candidata a vereadora de Manaus, as pessoas desmereciam a causa que eu represento, que é a causa animal, né? Que não é, como é que uma pessoa queria ser eleita pela causa animal se tem tantas pessoas precisando de ajuda? E nunca foi sobre isso, né? Porque uma causa, ela não anula a outra, e quem cuida dos animais cuida muito mais também da causa das pessoas. Eu acho que o nosso mandato hoje reflete isso. Não é só causa animal, é muito de causa animal, porque foi o que me trouxe aqui. Mas a gente representa muitas outras causas. E aí, em 2016, eu entrei vencendo esse preconceito. Consegui me tornar vereadora, fui a menos votada.
fui oposição à prefeitura. 2 anos depois, candidata a deputada estadual. Com todo mundo dizendo que seria impossível ser eleita porque eu estava numa coligação da morte, onde 5 deputados estavam tentando a sua reeleição e eu não tinha o interior. E aí eu falava para as pessoas, não, eu sei o trabalho que eu desenvolvo aqui na cidade de Manaus. É possível sim você ser deputada com os votos de Manaus. E eu provei isso, inclusive sendo a mais votada de Manaus, e consegui sair de 3 mil votos para quase 27 mil votos. E aí passamos um mandato de muitas dificuldades, né? 4 anos. Uma reeleição sempre tem um peso maior, né? Porque até então eu não tinha vindo para nenhuma reeleição. E aí a reeleição é o seguinte, ou as pessoas aprovam ou elas desaprovam o seu trabalho. E eu tinha, sim, um medo, né? Nossa, uma reeleição, é tudo ou nada. Você ainda teve um período de gestação, exatamente, né? Fui líder de governo num momento muito difícil, tive uma gravidez de risco, né? Tive que me ausentar um pouco do que eu estava acostumada por conta da maternidade. E aí, com todas essas dificuldades e sendo muito alvejada, porque infelizmente a gente vive um momento de muitas notícias falsas, né? De muita maldade mesmo das pessoas. E outra, se você for pensar em uma mulher na política hoje, você pensa, quem são as mulheres da política hoje? Você pensa, são poucas mulheres. E o meu nome, ele sempre figura ali e sempre é muito bem lembrado. E aí, eu sempre fui muito atacada. Quando foi nessa campanha, eu pensei, nossa, vai ser muito difícil. E nós combatemos notícias falsas, fomos atrás dos nossos direitos, mas eu sempre tive a certeza do trabalho que eu faço no dia a dia. Eu sempre tive a convicção que esse trabalho ele seria aprovado. O que eu não imaginava era que isso seria em 87.182 votos. Isso nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Eu passei aí para o interior, eu passei a triplicar meu trabalho em Manaus, eu continuei fazendo entregas para a causa animal, né? Hospital Público Veterinário, Castramóveis. Eu passei a abraçar tudo aquilo que eu represento, a voz da mulher mãe, a causa da pessoa com deficiência, que eu sou mãe do Joaquim, que tem síndrome de Down. Então, eu passei a abraçar tudo isso e trabalhar. E quando a gente trabalha, não tem fórmula mágica. Dinheiro pode ganhar eleição, estrutura pode ganhar uma eleição, fundo partidário pode ganhar uma eleição, você ser filho de um político ou de uma família tradicional de político pode te ajudar a ganhar uma eleição, mas tem uma coisa que não falha, é o trabalho, são as sementes que você planta no decorrer dos seus anos de trabalho e que as pessoas reconhecem isso. Quem conhece o meu trabalho verdadeiramente sabe o que eu faço, o que eu sou capaz e o que a gente representa. Eu vejo assim que você, né, isso não é de agora. Você já acompanhou, você é jovem ainda na política, já tem bastante experiência, bagagem, mas pela essa pegada, você sempre gostou de rede social, né? Sim. E eu avalio, e vários especialistas falam sobre isso, a importância das redes sociais. E eu acredito também que é por isso que você tem essa exposição, sim, né? Mas é uma realidade que a gente vive, né? Não tem mais como a gente negar isso. Tanto que os políticos que ainda não abraçaram isso, essa comunicação com as pessoas, estão pagando caro, né? Como é que você avalia hoje a rede social, principalmente para uma pessoa que é pública como você? Então, eu penso muito assim, Érica, a política ela tem que ser humanizada. Eu sempre deixo muito claro para os meus eleitores, para os meus seguidores, que existe a Joana mãe, existe a Joana Dark pessoa, existe a Joana deputada, existe a Joana advogada, existe a Joana que daqui a pouco vai para a faculdade, né, que faz medicina veterinária. Então, assim, as pessoas precisam entender que o político, ele é um ser humano. Então, às vezes, as pessoas cobram uma perfeição que ninguém vai alcançar essa perfeição, né? E aí, o que é que eu procuro fazer? Eu procuro humanizar a política. Eu procuro, através das redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, eu procuro ser acessível, eu procuro ser transparente com as pessoas. Eu respondo às pessoas nas redes sociais. Eu não uso a rede social só na época de campanha, para criar um personagem. Não, eu sou aquilo ali. Ora você vai ver a Joana no plenário, ora você vai ver o Joaquim, ora você vai ver a Joana na balada, ora você vai ver a Joana na rua. E eu transmito isso e eu acredito que as pessoas gostam disso, porque elas acabam vendo também
também que tem a vida profissional, mas tem a vida pessoal e que eu sou uma pessoa comum, eu não preciso me distanciar das pessoas, né? E isso tem gerado bons frutos, mas existe o lado negativo das coisas, né? Já pegaram conteúdos dos meus filhos, do meu filho, deturparam as coisas. E aí é uma exposição, infelizmente tudo tem o seu ônus e tem o seu bônus. Mas eu posso dizer que com todas as dificuldades, eu prefiro mostrar quem eu sou de verdade, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, do que eu passar uma imagem de algo que eu não sou, né? Ainda que eu erre, eu prefiro mostrar quem é a Joana de verdade, do que eu criar um personagem e eu postar somente as perfeições lá na internet. E eu sou muito acessível na internet, eu faço enquete, eu faço ao vivo, eu posto, eu interajo, e eu gosto muito disso, porque a política ela só faz sentido se a gente estiver próxima das pessoas. Isso é verdade. Quando a gente fez um levantamento, inclusive porque estava se aproximando das eleições, né? E o Portal Convergente, ele trabalha nesse processo, né, educativo, né? E a gente pensou em fazer um levantamento sobre produtividade. E eu não estava acompanhando como é que estavam os projetos de lei, inclusive projetos de lei e de coautoria também, né? E aí, quando eu vi o resultado que eu recebi da redação, você, né, foi a primeira colocada. Sim. Aí eu vou trazer novamente, porque hoje a gente está no Outubro Rosa, né? Você é a candidata que mais teve voto no estado do Amazonas, sendo mulher, e a gente tem que hoje falar sobre isso, né? Então, assim, quando a gente fala sobre empregabilidade, trabalho, porque quando você está como deputada, você está exercendo um trabalho também. Uhum. E muitas vezes a gente pensa, a mulher engravida, né? Sim. Não vai poder produzir, não vai dar o retorno, né? Vai ter uma série de implicação. São tantas as justificativas de por que ainda não votamos em mulher, eu estou falando de uma forma muito geral. E você foi a deputada que teve maior produtividade. Sim. Mesmo passando por uma gestação, né, de risco, tendo a notícia do Joca, sim, se preparando, que eu não imagino como foi, né, para você, para o seu marido, isso. E aí você pegou, não caiu, você levantou essa bandeira, sim, do PCD, e aí você produziu, tão qual, né, mais do que outros, sim, homens, né, outros deputados que estavam ali. Com certeza, e assim, o nosso mandato, ele é de resultados. E aí, eu sou a deputada mais produtiva dos últimos 4 anos da Assembleia Legislativa. Ou seja, durante todo o mandato, eu sou a número 1 em produtividade parlamentar. Infelizmente, não noticiam isso, né? Porque geralmente são poucos. Vocês foram um dos poucos que noticiaram isso. E aí, o que que isso reflete? Reflete que a mulher, ela tem um potencial muito grande. E não é só na política, no trabalho. A mulher, ela sempre trabalha mais que o homem, ela sempre se esforça mais para ela ter ali uma condição de igualdade. E aí, olha só, no meio do mandato eu tive a gravidez de risco, eu tive o Joaquim, eu tive que passar pelo diagnóstico. Eu fiquei afastada 4 meses da Assembleia pela licença maternidade. Sim. E mesmo assim, eu continuei sendo a primeira. Eu até achava que quando eu tirasse a licença maternidade, eu ia perder o posto. Mas aí quando eu voltei, eu vi, nossa, eu ainda sou a primeira. E aí esse ano, novamente, a primeira em produção parlamentar, de fazer muitos requerimentos, de apresentar projetos de lei, de ter leis aprovadas, de ter projetos saindo do papel. Então, assim, para mim isso é um motivo de muita honra. Para mim isso representa a força da mulher amazonense. Para mim mostra que a gente é possível e somos capazes de fazer muita coisa, né? Então, assim, que a gente possa ter mais mulheres na política, que a gente possa ter mais mulheres nos espaços de poder, porque a gente reflete isso. A mulher, pela essência, ela já tem uma força muito grande. Nossa, a gente gesta uma vida, né? Deus deu o dom pra gente disso. Eu tive meu filho de parto normal, eu nunca imaginei. Todo mundo dizia que eu não ia conseguir, porque o meu filho era uma criança especial. Eu me preparei, eu me superei. Eu fiquei 3 dias sentindo dor e consegui parir o meu filho com mais de 4 quilos, né? Um bebezão. E para mim isso foi um motivo de muito orgulho e muita superação.
Então, isso mostra a força da mulher amazonense. E é isso que eu procuro retratar. A força, o resultado, o trabalho, né? E eu só vou sossegar quando a gente tiver mais mulheres aí no poder. Eu vejo assim que quando a gente fui acompanhando um pouco da sua rede social, e as pessoas elas colocam muito isso. Ah, porque causa animal não é causa de gente, você tem que pegar outras bandeiras. Mas você pegou outras bandeiras, né? Se abraçou e assim, não dá pra gente pegar tudo também, né, Joana? Sim. Mas eu vejo assim que, por exemplo, na causa animal, ela tá tendo uma mobilização muito grande, né? Quem é que não tem seu pet, Sim. né? Quem é que não tem carinho pelos animais? A gente vê que tem gente que não tem, né? Mas aí hoje a gente tem quantos castramóveis? Então, a gente, eu sou a primeira política a entrar na política que sou protetora, né? Porque tem aqueles políticos que eles são políticos, aí eles querem ser protetores. Não, eu sou protetora de animais que me tornei política. E eu tenho toda uma vida dedicada a isso, né? Desde criança, né? No ativismo da causa animal. E hoje nós temos 4 castramóveis entregues para o estado do Amazonas, onde as pessoas podem se cadastrar e fazer a castração gratuita dos seus animais. Nós temos aí o Hospital Público Veterinário, que já está aí quase 90% das suas obras concluídas, será entregue até dezembro, vai ser o melhor, o mais moderno, eu vou fiscalizar muito, eu vou ajudar muito, e se duvidar, até quando eu for veterinária, eu vou lá ser voluntária, porque eu não abro mão de a gente ter um serviço de excelência, e eu sempre digo o seguinte, não apenas isso, mas as campanhas de conscientização, a própria educação ambiental, levar a castração para o interior do Amazonas, onde nunca teve, nós fizemos isso. Para o ano que vem a gente está aí idealizando um castramóvel fluvial, vai ser o primeiro do mundo, não existe em lugar nenhum, porque aqui os nossos rios são as nossas estradas. E aí, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, quando a gente cuida do animal, nós estamos cuidando da saúde pública. Nós estamos combatendo, por exemplo, as zoonoses. Eu estou cuidando do teu filho que está brincando na rua. Eu estou ajudando a construir uma política pública. Mas não apenas isso. Quando a gente, por exemplo, combate uma pessoa que está maltratando um animal, a gente está defendendo toda a sociedade. Porque quem maltrata um animal vai maltratar a mulher em casa, vai bater na criança, né? Isso aí é comprovado cientificamente. E a legislação mudou, né? Essa é uma causa de todos nós. O que as pessoas gostam é de criticar. E aí, geralmente, essas pessoas que criticam, elas não ajudam nem os animais, nem as pessoas, nem ninguém. Né? E eu sempre digo, uma causa não anula a outra. Eu ajudo a causa animal, isso faz parte da minha vida. Como faz parte da minha vida hoje, independente de estar na política ou não, a luta pela causa da pessoa com deficiência. Né? Só que eu sou protetora de animais por 33 anos, a minha vida toda. Então, assim, às vezes eu faço muita coisa pelas pessoas, mas o que mais aparece é o que eu faço pelos animais. Porque essa é a identidade que as pessoas têm comigo da minha história. Foi a sua primeira bandeira, né? De luta, exatamente, né, foi o que fez eu entrar na política. É o que eu sempre vou ser, independente de qualquer coisa ou não. Imagina, eu fiz tudo o que eu fiz hoje no meu dia e eu vou lá para a faculdade. Eu vou estudar porque eu quero ser médica veterinária. Então, assim, para a reta final da minha vida, né, para o futuro, eu quero o quê? Eu quero ser médica veterinária. Já está em qual período? A política é a consequência. Eu já estou no 8º, já falta um ano, graças a Deus, né, com muito esforço. Então, é isso. Eu amo os animais, isso faz parte da minha vida, mas eu amo pessoas. Né? Uma pessoa que ama o animal, com certeza ama muito mais as pessoas. E o hospital veterinário, como é que está a projeção, né, da entrega dele? Então, até dezembro a gente tem a previsão de entrega, as obras estão aceleradas, né? A gente vai entrar ali na fase também da destinação de recurso para fazer a equipagem do hospital, né? Vai ter ali, o governo vai fazer a contratação. Eu sempre deixo claro que esse foi um projeto feito a 3 mãos. Eu sou autora, eu destinei recurso, né? Eu sou autora do Hospital Público Veterinário. Eu digo até eu sou a deputada do Hospital Público Veterinário. Mas eu não conseguiria fazer se eu não tivesse o apoio do governador Wilson Lima, que é o governador do Hospital Público Veterinário. E também eu tive o apoio com uma pessoa que é o deputado Saulo Viana, que é deputado estadual junto comigo, agora deputado federal eleito. Ganhou, né? Ganhou, graças a Deus, meu federal, né? Tenho muito orgulho de dizer isso. E ele foi o único que destinou recurso a meu pedido para o Hospital Público Veterinário, né? Então, hoje a gente vai ter essa grande entrega, será o melhor, o mais moderno do Brasil. E assim, é um legado.
Quantos políticos estão aí há décadas, há vários mandatos, e nunca construíram nem um hospital para animal, nem para pessoa? Né? Então, assim, o nosso mandato ele é de resultado. As pessoas podem criticar a deputada Joana D'Arc, porque isso é normal. Mas as pessoas não podem dizer que eu sou incompetente, que eu não faço entregas, que a gente não cumpre as nossas promessas. Porque isso aí é perceptível para qualquer pessoa que procure saber da nossa história. Vamos mandar um beijo para quem está acompanhando Bora. a gente. Já são 227 pessoas. Aí sempre está aqui uma amiga minha, Jaqueline Solimões. Olha, Jaqueline, a gente tem que deixar na sua casa a camisa do Convergente. Né? Ela acompanha, está todas as nossas lives e ainda faz críticas, né? Sim. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer assado. Então, um beijo para você. A gente tem aqui a Diana, Jubileu, Poliana. Obrigada, deputada. Graças a você. Cadê? Eu não entendi bem o que a pessoa escreveu. Graças a você. Alguma coisa que ela não aconteceu com ela em 2021. Você é um anjo, né? Minha mamãe e eu amamos você, Jubileu, aqui, falando contigo. Então, tem bastante gente entrando. Sim. Vai chegando aqui, deixa seu comentário, deixa a melhor deputada aqui também está falando. Então, vão colocando aqui. Se tiver alguma pergunta, a gente faz aqui para a deputada Joana. E quem quiser também, tiver interesse de conhecer o serviço de castração, que é projeto nosso, que está sendo executado pelo governo, né, é muito importante, porque a castração é a solução. Então, eu sempre falo isso. Se você quer castrar o seu animalzinho, é o maior ato de amor que você pode ter. Comenta aí, que com certeza a gente vai orientar de como que as pessoas podem procurar o agendamento. Olha, pode deixar o número do telefone também, né? Eu acesso para ver como é que é. Gente, vamos aproveitar aqui para poder conversar com a Joana. A gente já está quase finalizando, mas a gente tem coisa aí para ouvir. Então, você falou um pouco sobre as ações, né? Sobre os carros de castração. Agora vamos falar sobre o apoio, né? A gente sabe que você já está eleita, mas eu vejo que o trabalho ainda não parou, porque você está trabalhando também, né, para apoio ao governador Wilson Lima. Isso a gente não veria diferente, né? Você que faz parte da base. Sim. Por que você acredita que o governador Wilson Lima, né, tenha que permanecer, tem que ganhar nesse segundo turno? Agora eu quero que você fale com as pessoas que estão assistindo, Sim. né? Então, eu tenho dito para todas as pessoas, de forma muito aberta, muito direta, que a nossa vitória ela só é completa com a vitória e a reeleição do governador Wilson Lima. Por quê? Primeiro, porque ele me deu a oportunidade de ser a primeira mulher líder de um governo na história da política amazonense. E por ele valorizar as mulheres. Eu, que convivo, né, que há 4 anos tive a experiência de parlamento, ele é uma pessoa do diálogo, é uma pessoa que aceita as nossas ideias. E aí, ele fez algo, não por mim, mas pela nossa causa, pelo que me fez entrar na política, que é a causa animal, que eu tenho uma dívida de gratidão em nome de todos os animais que serão salvos, que é o Hospital Público Veterinário. As pessoas precisam saber que essa grande obra, ela só está sendo possível de ser feita porque eu tenho um governo que apoia a nossa causa animal. Como ele também é o governador dos castramóveis. Então, assim, tudo isso é muito importante, porque, de repente, entra uma pessoa que não tem esse compromisso, essa visão, né? Porque muitos prometeram para mim, para a nossa causa. Mas o governador Wilson Lima, ele não prometeu e ele fez. Então, para mim, eu tenho gratidão, Érica. E essa gratidão, não só na questão da causa animal, mas de todas as vezes, a gente sempre tem um diálogo, a gente chegar com uma ideia e essa ideia ser abraçada pelo governo, isso é muito importante. Por isso, eu estou diariamente cumprindo o meu ofício de deputada, mas também cumprindo o meu papel de cidadã, de ajudar na reeleição do governador Wilson Lima, 44, e eu tenho pedido todas as pessoas que conhecem o nosso trabalho, todas as pessoas que apoiam os castramóveis, apoiam o Hospital Público Veterinário, todas as pessoas que 87.182 pessoas aprovaram o nosso trabalho, que deem esse voto de confiança para o governador Wilson Lima, porque faz uma diferença muito grande a gente ter um alinhamento, né, um apoio, um bom relacionamento entre o executivo
e o Poder Legislativo, né? Então, por conta disso e por conta de várias coisas que ele fez, auxílio estadual permanente, onde nós temos 300 mil famílias sendo ajudadas todos os meses, ninguém fez isso, né? Os restaurantes, os pratos cheios. Eu lembro de quando, Érica, não faz muito tempo que eu tenho 33 anos, eu ainda me considero jovem, mas eu lembro da época que a gente ia manifestar para ter o passe livre estudantil, para a gente não pagar passagem de ônibus para ir estudar, né? Quantas manifestações já tivemos aqui no Amazonas, e hoje o passe livre estudantil é realidade para os estudantes do Estado, para os estudantes da Prefeitura, né? Eu, que sou a deputada mais votada, eu tive 51 mil votos só em Manaus. Eu vejo hoje o Asfalta Manaus levando dignidade, né? E já existe esse alinhamento da Prefeitura com o governo do Estado para trazer a melhoria para os manauares. Então, eu vejo o resultado desses trabalhos. Por isso, eu apoio o governador Wilson Lima, estou pedindo votos, estou fazendo campanha, e a minha vitória da deputada Joana D'Arc, de tudo que a gente representa, só será 100% quando ele estiver reeleito. Eu aproveito aqui que você tem um bebê, né? E a gente fala sobre a importância da vacinação. Então, começou a vacinação também para crianças, né? E também a gente está tão preocupado no nível Brasil com a poliomielite. Sim. Então, a falta, né, de conscientização de novas mamães e papais ou responsáveis pelos seus filhos, em termos da vacinação, está trazendo um impacto muito grande para o estado do Amazonas. Com certeza. Né? Ainda não chegou esse impacto, mas a gente sabe que quando começa é uma avalanche. Eu quero até pedir, né? Leve seu filho para vacinar. Você pode evitar do seu filho ter uma paralisia por conta de uma vacina que não traz dor, é uma gotinha. Então, assim, eu estava até vendo ontem que a cobertura vacinal a nível de Brasil, ela não está sendo atingida. E isso é uma responsabilidade dos pais. Então, assim, uma doença, né, ela só é erradicada quando tem a vacinação. A gente não pode correr o risco de dar passos para trás. A gente tem que avançar. Então, assim, eu sou uma ferrenha defensora da vacinação. Peço aqui aos papais, às mamães que estão nos assistindo, para que leve seus filhos para poder serem vacinados. Eu acho que é interessante, quando a gente pensa na mulher da política, é justamente esse olhar, né? Esse olhar sensível para essas situações que são políticas públicas. Sim. E que tem que ser colocada como a forma que você colocou. E aí eu pergunto de você também, porque você é mulher, a gente está falando sobre mulher na política, tem algum projeto, está pensando em algum projeto dentro da casa, da Assembleia Legislativa para a formação de mulheres? Com certeza. Inclusive, isso aí é uma cena dos próximos capítulos, mas eu estou com um desafio pessoal, ainda mais depois da nossa votação, de eu poder proporcionar, de eu poder encampar um movimento de mulheres, para mais mulheres na política. Olha. Né, para que a gente possa tirar todas as dúvidas dessas mulheres, encontrar lideranças femininas nos mais diversos segmentos, encorajar essas mulheres, né, capacitar, treinar, porque eu quero, daqui a 2 anos, na próxima eleição, eu quero muitas mulheres candidatas, porque eu acredito muito que a política ela tem que ser ocupada pelas mulheres. A gente não pode só se contentar com uma cota. A gente não pode se contentar de, na Assembleia Legislativa, a gente ter 24 deputados eleitos e só 5 mulheres. A gente precisa mudar essa realidade. E eu quero ajudar a fazer parte dessa construção. Então, a gente vai ter umas cenas dos próximos capítulos para a mulherada que quer fazer parte da política, seja na política do bastidor, seja na política do mandato. A gente tem aqui a Diana, que ela falou assim, ó: antes eu só pensava como os animais poderiam ter esse olhar, e hoje estou viva para presenciar a deputada Joana D'Arc fazendo tudo se realizar. Aí tem muita gente colocando aquele como é que é? Joaninhas, né? Menina, e é verdade, né? Ficou o símbolo da Joaninha e do cometazinho, né? Do foguetinho. O foguetinho subindo. Joana, teve muito chão, né? Eu lembro quando você veio como vereadora, depois como deputada, e aí fale bem, fale mal, mas fale Joana D'Arc, né? Ninguém agrada a todos, nem Jesus Cristo, quando veio aqui na Terra. Mas você agradou. Consegui, graças a Deus, eu consegui agradar 87 mil, né? 82 pessoas. Porque
essa também foi uma eleição que teve muita gente concorrendo. Sim. E a gente teve renovação no quadro da Assembleia Legislativa, inclusive de improdutividade, né, de deputados que a gente viu que ficou fora desse pleito. Entrou outras pessoas. Então acompanhe, porque daqui a pouquinho a gente tem para municipal, né? Falta um pouquinho, mas já está bem aqui. Para a gente já ir finalizando, Joana, a gente já teve outras entrevistas e eu acompanhei o seu processo de mudança. Isso é visível, né? Graças a Deus que foi para melhor. Dê um beijo no Joca. Mas eu gostaria que você falasse para quem está assistindo a gente, né? Quais são os principais aspectos que você mudou na sua vida. Porque as pessoas, elas acompanham você, mas elas também acompanham você como pessoa. Sim. E quando a gente tem essa grande influência, a gente tem que trabalhar pelo lado positivo, Sim. né? Então as pessoas lhe veem hoje como mãe, lhe veem hoje não só com uma causa, né, dos animais, como do PCD. A gente está agora no Outubro Rosa. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão... Você sabe que um dos grandes temas, inclusive no Twitter, as palavras mais trabalhadas nesse tipo de eleição, que mais foi colocada ali, é empregabilidade e empreendedorismo. Sim. Olha só, saúde, educação e empregabilidade. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né, para as mulheres em especial, no Outubro Rosa, dessa nossa entrevista. Com certeza. Primeiro, pela conscientização, para a gente, não só no outubro, mas em todos os meses, a gente possa ter a consciência de que fazer os nossos exames, manter a nossa saúde em dia, faz toda a diferença para que a gente possa evitar esse tipo de câncer. Mas, assim, o que eu quero falar para as mulheres é que as coisas estão mudando, que a gente sabe que nós vivenciamos vários tipos de realidade. Eu vejo na minha trajetória muita superação, né? E eu acho que essa é a palavra-chave para as mulheres. A gente nunca perder a consciência e acreditar na nossa capacidade de nos superarmos. Seja no trabalho, seja com relação aos problemas do dia a dia, seja na maternidade, enfim. E aí eu quero dizer a todas as mulheres que podem contar com a deputada Joana Dark, uma voz firme, combatente na Assembleia Legislativa. Nós temos uma ideologia de mandato compartilhado. Então, se você tem uma boa ideia, me procure nas redes sociais, dê sua sugestão, envia lá o que você acha, o que a gente pode fazer para aperfeiçoar esse trabalho. E não apenas falando de mulheres na política, mas eu tenho um desafio pessoal de a gente conseguir interiorizar a política pública de defesa das mulheres. Se é difícil na capital, é muito pior no interior do estado, né? Eu tenho grandes sonhos aqui, né, como tornar realidade a Casa da Mulher Brasileira, que é um programa a nível federal, mas que eu estou encampando aqui para que a gente possa dar suporte às mulheres, mas a gente fala muito assim, vamos combater a violência contra as mulheres. Mas, na verdade, o que as mulheres precisam é de oportunidade. Porque quando elas têm oportunidade, elas são capazes de tudo, né? Elas têm uma força descomunal quando se tem oportunidade. E lá na Assembleia nós vamos estar lutando para dar essas oportunidades, principalmente aquelas que são mães, né, assim como eu. E aí, Érica, eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive de aprender. Né? Eu não vim de família de políticos, eu não tenho ninguém na minha família que seja político, que tenha sido, que poderia me orientar. Então, eu sempre aprendi na porrada. E aí, quando você aprende na porrada, é ruim porque você se fere bastante, mas é bom porque você aprende ou você não aprende. E eu posso dizer que a minha trajetória na minha vida pública foi de aprendizado, né? A gente erra, a gente acerta, mas a gente sempre procura evoluir. E eu quero me tornar referência na política amazonense enquanto representatividade feminina, para que a gente possa trazer melhorias ao nosso povo, porque é isso que me faz todos os dias abrir mão da minha família, de estar com o meu filho, né, de poder ter uma vida mais tranquila, para que eu possa servir ao meu povo. E eu sempre acredito que a gente tem que deixar um legado. E aí eu quero deixar esse legado na vida das pessoas. Eu quero dar a minha contribuição a todo o Amazonas. Eu quero te agradecer o espaço, por sempre dar voz às mulheres aqui, né, por sempre apoiar o nosso trabalho, e estamos juntas. Para a gente finalizar aqui, convido você, porque essa entrevista
ela vai sair com uma matéria, depois ela vai subir em todas as nossas plataformas da rede social, vai acessar o nosso TikTok que viralizou, a gente tem vídeos aí com mais de 600 mil visualização, e essa matéria aqui vai sair, você tem que compartilhar, colocar nos seus grupos, porque o Convergente aí trabalha no ponto em comum. E a gente finaliza você olhando para aquela câmera e dizendo o que representa o Amazonas para você. Então, o Amazonas representa meu tudo e eu quero encerrar essa entrevista agradecendo a todas as pessoas que confiaram em mim nessa eleição. Muita gratidão a todas as 87.182 pessoas que me deram o título da mulher mais votada da história do Amazonas. Mas eu devolverei isso em muito trabalho por quem votou em mim e por quem não votou em mim, por todas as causas que eu represento e também por todas as causas que são justas e necessárias de se ter representatividade lá na Assembleia Legislativa. Estarei sempre disposta a dar o meu melhor e conto com todos vocês, acompanhem o nosso mandato, deem sugestões e estamos juntos. E não esquecem de deixar um comentário aqui para poder pegar informação sobre o Castra Móveis. Com certeza.